A minha primeira nota é uma nota pessoal. Nunca fui comerciante, mas não posso esquecer que meu avô foi. E toda a saga familiar ficou muito marcada por essa linhagem. Partiu, muito novo, miúdo, de Celúrico de Basto, primeiro para o Brasil, depois para a África, e fez do comércio toda a sua vida. Partiu ainda no século XIX, morreu muito novo no começo do século XX, em 1921, mas ficou a imagem que depois minha avó transmitiu às gerações vindouras do que era a labuta no comércio naquela altura, na viragem do século, no começo do século XX, e, portanto, essa tradição faz parte de, como se diz hoje, do ADN da minha família. E, nesse sentido, como disse o Sr. Presidente, sinto-me em casa ao falar para quem todos os dias por todo o país retrata o sentido dos portugueses, compreende as angústias, as alegrias, as aspirações, os sonhos, as ilusões, as frustrações dos portugueses, naquele contacto diário que com eles têm, e também na projeção nas comunidades portuguesas lá fora e no mundo, nossa vocação ecuménica desde sempre. A segunda observação que queria fazer, e que é uma razão cimeira para aqui estar, é a de que o Presidente da República de Portugal agradece a esta Confederação 40 anos de vida, que o mesmo é dizer, agradece aos comerciantes e àqueles que trabalham no domínio dos serviços que ela representa, o que fizeram por Portugal durante estas quatro longas e difíceis décadas. Que é olhar para trás e recordar o que era o país, e eu muitas vezes tenho lembrado isso, ter a noção exata do que foi, ao mesmo tempo, ao contrário de muitos outros impérios da Europa Ocidental, descolonizar, democratizar, integrar as comunidades europeias e mudar várias vezes o regime económico. Protagonizado pelas mesmas gerações, em menos de 30 anos. O que isso significou? Mantendo o essencial da identidade nacional, mas o significou da alteração do tecido económico, social, cultural do país. E como foi vivido por aqueles representados por esta corporação de uma forma particularmente intensa. O que era o comércio antes de 74, nos anos 70, já sofrendo modificações aceleradas em relação ao comércio dos anos 50, de que me recordo como criança. O que foi o choque para uma parte desse comércio do fim das relações imperiais ou coloniais, o que foi a transformação por virtude do processo de integração europeia, o que significou mais tarde a pertença ao euro, à moeda única, e a globalização, e como tudo isso levou a modificações do regime económico, com uma revolução de permeio, com a nacionalização de setores-chave da economia portuguesa, que não tocando nas pequenas, médias e mesmo grandes empresas do setor, em muitos casos, mas teve a ver com a sua vida. Alterou muitos comportamentos. E a capacidade que teve esta Confederação para se ajustar a esses vários mundos, porque eram vários mundos. O Portugal da Revolução, o Portugal do pós-Revolução, o Portugal da integração europeia, o Portugal da integração no euro, o Portugal da globalização acelerada. E é um mérito que é preciso reconhecer e que o Presidente da República, em nome de todos os portugueses aqui, reconhece à Confederação esta plasticidade, esta flexibilidade, esta transversalidade, esta capacidade, com humildade, de se ajustar à mudança, representando sempre os seus associados. Uma das preocupações do Presidente da República, eu tenho repetido várias vezes nestes tempos, é o da representatividade das associações e confederações, quer sindicais, quer patronais. O caminho para tornar impossível populismos que se multiplicam por esse mundo e por essa Europa
arranca da capacidade dos parceiros políticos, económicos e sociais de permanecerem ligados às raízes, às bases, de não descolarem dessa realidade. E esta confederação nunca descolou. E foi complexo, porque ela foi matriz de outras confederações e outras associações. Nasceram a partir dela. Teve de se refazer em algum do seu momento histórico, precisamente para enfrentar as novas realidades. Fica aqui registado o agradecimento de Portugal. E podia terminar com este discurso, não direi da circunstância, mas um discurso alusivo aos 40 anos da vossa vida, que são 40 anos da vida de Portugal. Mas penso que tenho a obrigação de não ignorar algumas das pistas de reflexão suscitadas pelo orador que me antecedeu. E chamo a vossa atenção para a situação em que o país se encontrava quando o Presidente em funções iniciou o seu mandato. E as incógnitas no mundo, na Europa, que existiam, e outras que surgiram, entretanto, na vida de todos nós. Na altura, sabia-se que se estava a entrar num ano cheio de incógnitas a nível mundial e europeu. Incógnitas políticas, com eleições, com referendos, com escolhas de caminhos, com processos críticos, nomeadamente no seio da União Europeia. Infelizmente, aquilo que se previa há 9 meses, em alguma parte veio a confirmar-se. Isto é, o adensar da imprevisibilidade política e, por isso, também económica, financeira e social no mundo e na Europa. E sabemos todos que temos pela frente pelo menos um ano, ou quase um ano, de decisões fundamentais em economias importantes no quadro europeu. Já não digo no quadro mundial. Recenseando rapidamente aquilo que vos preocupa e nos preocupa, temos a incógnita quanto ao protecionismo ou isolacionismo da administração norte-americana que vai iniciar as suas funções. E ao seu relacionamento com as várias áreas económicas no mundo, nomeadamente o seu relacionamento com a Europa. Não apenas no plano geoestratégico, político, militar, mas também económico. Também faz parte do elenco das vossas e nossas preocupações o sabermos que em importantes economias europeias, porque fundadoras do projeto comunitário europeu, encontramos decisões políticas fundamentais por tomar, ou pendentes, ou acentuadas, ou por tomar. Isto acontece com 4 dos países fundadores das comunidades europeias. Se juntarmos a essa circunstância as clivagens antigas e novas que no seio da União Europeia se têm vindo a delinear em matéria como segurança, relacionamento externo com vizinhos importantes, ou áreas de conflito evidente como o Próximo Médio Oriente, ou Norte África, ou África, pura e simplesmente. Migrações, refugiados, nós temos um quadro a adicionar ao quadro tradicionalmente apresentado de debate sobre a economia e sobre as finanças europeias, que leva a novas clivagens, a novas sensibilidades e, portanto, a novas arbitragens, bem mais complexas do que as chamadas clássicas. E perante isto, que tenho repetido várias vezes, a dificuldade da política e do direito acompanhar em tempo real as transformações científicas, tecnológicas, económicas, financeiras e sociais. Sempre a correr atrás do prejuízo. Quase sempre fora de tempo. Este é um panorama perante o qual temos de ter, ao mesmo tempo, uma posição
realista, determinada e sensata. Realista, não podemos escamotear os problemas. Eles existem e devem ser equacionados. Determinada, cabe a Portugal, na medida do seu espaço de intervenção, estar presente e manifestar a sua voz, defendendo os interesses reais, permanentes, constantes, da comunidade nacional. E depois sensata. E a sensatez tanto pode querer dizer o aproveitamento de situações de insegurança que existem e que podem significar um fator de oportunidade para a nossa economia, e não é apenas no turismo, pode ser em algum investimento, em algum tipo de relacionamento, plataforma que sempre fomos e somos, entre continentes, entre comunidades, entre culturas, entre civilizações, entre economias, mas também sensatez, neste sentido, naquilo que dependa de nós, tudo fazermos para não agravarmos uma situação que tem tantas componentes graves e imprevisíveis que nos são exteriores. E é neste contexto que, há 9 meses, o país se interrogava sobre o grau de estabilidade política possível de uma fórmula governativa inédita, o grau de estabilidade social que poderia ou não acompanhar a situação política, a capacidade de, por um caminho diverso, claramente diverso do anterior caminho de governação, garantir fatores que não constituíssem um ruído desfavorável a Portugal em termos de gestão das finanças públicas. A capacidade de enfrentar uma situação muito complexa do sistema financeiro, tentando resolvê-la peça a peça, sabendo-se que cada peça está ligada a todas as demais. E este era um desafio para os meses que chegavam. Dir-se-á, um desafio, apesar de tudo, de curto prazo, mas é que sem se resolver estes problemas de curto prazo, dificilmente se poderia olhar para o médio prazo. E aquilo com que deparava, e tenho dito várias vezes, o Presidente da República, internamente e externamente, nos contactos com agentes económicos e financeiros, já não era só a dúvida sobre a dissolução do Parlamento em abril, ou a permanência do Governo em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro ou em outubro. Era o saber se efetivamente o grau de fiabilidade em relação a determinado tipo de evoluções, de compromissos, de declarações políticas, económicas e sociais vindas de Portugal. Isto hoje, à distância, parece talvez um pouco excessivo, mas era exatamente essa a situação. Olhando para trás, nestes 9 meses, temos de reconhecer que foi possível alguma distensão do ponto de vista social e cultural. Foi possível fazer aprovar 2 orçamentos de Estado aceites pela União Europeia. Foi possível gerir uma fórmula alternativa de governação, com limites, com condicionamentos, com fatores controversos, como todos sabem, no quadro dos compromissos internacionais assumidos, isto é, não introduzindo um fator adicional numa União Europeia a braços com fatores críticos muito, muito fortes, que dissesse respeito a Portugal, Portugal não desse um argumento adicional que fosse contraproducente para ganhar espaço para o médio prazo e para debates de médio prazo, e começou a equacionar-se, peça a peça, a estabilização e a consolidação do sistema financeiro, que não está concluída, que é complexa, porque tem componentes externas além de componentes internas, num quadro de dificuldade de capitalização que caracteriza o tecido económico e a realidade financeira portuguesa como um todo.
E foi um processo, portanto, que levou o país a uma situação que foi o gerir o dia-a-dia, o gerir semana a semana, o gerir mês a mês, olhando para os dados estatísticos que vão chegando, mensais, bimestrais, trimestrais, e fazendo uma navegação à vista da costa num quadro particularmente complexo. Isto passava-se ao mesmo tempo que à nossa volta os fatores críticos externos, em muitos casos, se agravavam, não se simplificavam. Como é evidente, e eu concordo plenamente com o que foi dito, temos de começar a substituir esta visão de curto prazo por uma visão de médio prazo. Não é possível prolongar à saciedade a navegação à vista da costa. Essa navegação à vista da costa tem de ser progressivamente substituída por uma visão estratégica. Por uma visão estratégica. E nessa visão estratégica há componentes externas que sei que foram hoje aqui debatidas. Porque são externas e internas ao mesmo tempo. Não podemos dizer que a realidade europeia seja meramente externa. Está na nossa vida, no nosso cotidiano. Portanto, o que se passar na Europa e os debates que houver no quadro da União Europeia ao longo do próximo ano são fundamentais também para Portugal. E eles devem merecer a atenção no nosso país. A procura de convergências naqueles pontos em que há clivagens políticas. A esperança funda da manutenção num quadro de relacionamento com os Estados Unidos da América. A expectativa da recuperação de economias emergentes, algumas das quais mais significativas como destino das nossas exportações. Mas depois também o haver folga na União Europeia para refletir do ponto de vista económico e financeiro, o que não tem existido. Porque a pressão dos desafios de política interna, de política externa na União Europeia é tal que ficou para segundo plano a apreciação da componente económica e financeira. Quando deixará de ser isto? No termo de todos os atos eleitorais? No entretanto, porque é fundamental não alongar este compasso de espera? Porque nenhuma instituição suporta duradouramente um compasso de espera com esta magnitude? Esse é um ponto fundamental para a nossa vida, sendo fundamental para a vida da Europa e para a vida do mundo. E depois, já aqui foi dito, os desafios que mais especificamente nos dizem respeito. Não é sustentável o rigor financeiro sem crescimento económico, independentemente dos debates acerca do quadro económico e financeiro europeu. Qualquer que seja o posicionamento sobre esses debates, o crescimento económico é fundamental. E foi bem aqui levantada a questão sobre a importância, por um lado, do investimento, mas, por outro lado, também daquilo que muitas vezes é apresentado como um papel crucial das exportações, e que o é de facto. Mas tendo a noção, e esta entidade é particularmente sensível a isso, da interligação que existe entre exportações e substituição de importações, ou entre exportações e relevância do mercado interno. Essa é uma questão crucial. E é uma questão crucial para os próximos anos. Porque condiciona o emprego, condiciona a estabilização social, condiciona a realidade política do país, qualquer que seja a governação. Qualquer que seja a governação. Seja o modelo de governação um, seja a pista de governação outra. Do mesmo modo, é fundamental concluir o processo de consolidação financeira. Porque o tecido económico precisa de financiamento e uma parte substancial desse financiamento passa pelo sistema financeiro nacional. E esse é um desafio constante. Razão pela qual
eu tenho a noção de que todos aqueles que são protagonistas políticos hoje, relevantes de governo e de oposição, há um ponto de regime em que o bom senso impõe que estejam de acordo. É o da importância do sistema financeiro. Quem é governo hoje, porque é governo hoje. Quem quer ser governo amanhã, porque quer ser governo amanhã. Terem a noção de que não vale a pena converter em terreno de luta partidária aquilo que é uma questão de regime e que tão importante é hoje para o governo destes dias como é para o governo dos dias da manhã. E que não há prazer tático que justifique o preço estratégico do desgaste no quadro do sistema financeiro. Dito isto aqui também foi dito, da importância da concertação social. Desde a primeira hora eu tenho chamado a atenção para esse problema. A marginalização da concertação social, substituída pelo protagonismo no sistema de partidos, ou pelo protagonismo do exercício da atividade normal dos órgãos de soberania, é um empobrecimento para a democracia portuguesa. Porque a concertação social foi uma construção laboriosamente feita para manter a ligação entre parceiros económicos e sociais e as suas raízes. E do mesmo modo que é fundamental que o sistema de partidos e as instituições políticas estejam ligados às raízes, é fundamental, é igualmente crucial que os parceiros económicos e sociais não percam essa ligação. E perdem a ligação se houver a noção de que o que é verdadeiramente importante, nomeadamente em termos estratégicos, passa ao lado da concertação social. Ou é apresentado como facto consumado à concertação social. É um empobrecimento democrático. Muitas vezes não é possível, em cima dos acontecimentos, que questões pontuais sejam objeto do acordo de concertação social que seria desejável. Agora, numa perspectiva estratégica, merece o debate e a consagração em concertação social. E eu tenho feito esse apelo sistemático, não faltando uma ocasião que se proporciona para estar juntos, parceiros económicos e sociais, para os apoiar, para lhes dar força, porque são insubstituíveis. E não perceber isso é deixar espaço a realidades inorgânicas, populistas, empobrecedoras da democracia. Vejo com alegria a ideia aqui defendida relativamente a um acordo estratégico geral a prazo no quadro da concertação social. O Presidente da República não pode apoiar mais. Tudo o que depender dele, até ao limite dos seus poderes constitucionais, e a leitura que o Presidente faz dos seus poderes constitucionais é aquela que sempre fez como constitucionalista, mais aquela que deriva da legitimidade decorrente dos compromissos eleitorais que assumiu e que foram sufragados, tendo de ser coerente com esses compromissos, mas ainda até ao limite desses poderes, o Presidente tudo fará para que se dê força, vitalidade e sentido à concertação social e se evite o esvaziamento da concertação social. Pode ser também tentador para um executivo, num determinado momento, o decidir unilateralmente aquilo que é bem mais complexo levar à concertação social. Ou pode ser tentador o Parlamento chamar a si, aqui e ali, a substituição do que deveria merecer a concertação social. Mas é empobrecedor em termos democráticos. Em suma, regresso ao início da minha intervenção para agradecer a esta confederação, que o mesmo é dizer a todos os comerciantes portugueses, a todos aqueles que no setor dos serviços todos os dias trabalham a pensar em Portugal, a revolução silenciosa que tem permitido ao país dar passos
mesmo quando, olhando para a realidade de superfície, diríamos que os passos não estão a ser dados. Há um país que está a mudar. Há empresas no comércio como nos serviços que estão a mudar. Estão a apostar, estão a investir, estão a crescer. Não é apenas a resistir à crise e à saída da crise. Estão a apostar no futuro do país. É evidente que o papel crescente digital é fundamental o desempenho, o protagonismo no futuro das cidades, no tecido urbano. Tudo isso é essencial. Mas aquilo que justifica a razão de ser de continuarmos a acreditar em Portugal está nas mãos desses milhares de portuguesas e portuguesas. E é isso que, em última análise, vos queria dizer. Muito obrigado, em nome de Portugal.